Ele é ídolo, ele é craque. Por muitas vezes Bruno Henrique teve o seu nome ecoado nas arquibancadas do Maracanã. Mas em um Brasil onde o futebol e a justiça se cruzam, uma bomba explodiu no mundo da bola. A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique por fraude em competição esportiva. Além de Bruno Henrique, também foram indiciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador, Ludmila Araújo Lima, esposa de Vander, e Poliana Esther Nunes Cardoso, que é prima de Bruno Henrique. A Polícia Federal bateu a porta e o nome de Bruno Henrique está no centro da tempestade. Foram encontrados indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes. O que começou como uma denúncia, agora pode se tornar uma reviravolta chocante. Prisão, suspensão ou afastamento. Tudo isso pode acontecer. Eu acho que o Bruno Henrique deveria ser afastado. Fazer o quê? Acatar aquilo que foi determinado. Foi suspenso, acabou. E se esse for o fim da linha, será que estamos prestes a ver o adeus de um dos maiores ídolos recentes da história do Mengão? Bruno Henrique traz pro pé direito, achou o ângulo pro chute. Golaço! Prepare-se para conhecer os impactos desse indiciamento, o que muitos rubro-negros temem saber. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. A gente obviamente vai falar desse caso do Bruno Henrique, saber como está o cenário todo envolvendo as investigações. Obrigado por participar com a gente. Obrigado, do Menezes, mas estamos aí no STJD à disposição para prestar informações de esclarecimentos em relação à condução de processos dessa natureza, né? Naturalmente, o impedimento de atuação legal, nós não podemos tratar de casos concretos, mas esclarecimentos em relação ao rito que é dado para casos correlatos, certamente é importante aí para de alguma forma contribuir com a pauta que tá bastante atribulada nesse assunto. Agora, só para entender um pouco, né, dessa questão, a investigação, ela se arrasta já há um tempo, né, algum tempo. Eu queria que, obviamente, a gente tem aqui, a gente poderia falar o dia todo sobre essa situação, mas eu queria que o senhor pudesse relembrar um pouquinho como é que foi esse histórico e se essa punição, a gente falou aqui no programa, tá o Fábio Luciano, ex-jogador também, o Rodrigo Bueno, o Pedro Ivo, o Rafael Prats, eu, Eduardo Menezes, estou aqui na apresentação, presidente, mas para entender se essa punição realmente, o Fábio até falou, o Capita falou de um jogador que é do Flamengo, representa, né, uma nação, mas também um jogador profissional envolvido num tema como esse, se ela realmente o alvo do STJD, obviamente é coibir esse tipo de situação, mas como é que vocês estão enxergando o Bruno Henrique no caso? De fato eu vou, em alguma medida, frustrar aí a expectativa em relação ao tratamento do caso concreto do Bruno, mas seguramente uma informação bastante relevante que a gente pode dividir aqui com os colegas é que nos casos de manipulação de resultados, pela natureza do fato, que é considerado no direito esportivo como corrupção dentro do futebol, né? A mesma dificuldade que existe no crime de corrupção comum é encontrado dentro do futebol, que é o crime às escuras, né? Um crime difícil de ser apurado. E até por isso é bastante natural que os efeitos esportivos eles venham após as diligências, após as provas, após a concretização dos fatos, pelas autoridades que têm efetivamente aí instrumentos persecutórios e instrumentos muito próprios de investigação, que são quebra de sigilo, busca e apreensão, enfim, tantos outros que efetivamente só o Ministério Público, a Polícia Federal e muito certamente com a autorização da Justiça consegue alcançar. Acho que até por isso que das centenas de alertas que já ocorreram no Brasil em relação a potenciais casos de manipulação, efetivamente 36, pouco mais de 36 chegaram
nesses últimos 3 anos a julgamento pelo STJD, e todos eles ligados a desdobramentos da atuação das autoridades persecutórias. E aí, nesse ponto, é importante destacar o quanto que o Brasil, em alguma medida, se destaca positivamente na atuação da Polícia Federal e do Ministério Público, porque a celeridade que é dado a esses casos de manipulação no futebol, acho que até com o cotejo atual aí vocês melhor do que nós já sabem dos casos internacionais que estão sendo acompanhados já há muito tempo, mas que a realidade no âmbito do STJD mostra que o enfrentamento desses casos é bem mais rápido, bem mais ágil na realidade brasileira. Mas, de fato, enfim, em relação a caso concreto específico, o que nós podemos, de forma declarada, comunicar com bastante tranquilidade é que foram solicitados os documentos e o apurado pela Polícia Federal nas operações que já se desenvolveram, e até agora não recebemos, mas seguramente receberemos com brevidade isso, porque o caso é bastante recente, né? Então, assim, tá bastante normal o tempo em relação ao pedido e ao desejado aí compartilhamento dos dados para tratamento desportivo do caso. Pedro Ivo. Presidente, Pedro Ivo falando aqui, obrigado por participar com a gente. Você tocou nesse assunto de pedir o documento, pedir o esclarecimento. A partir disso, então, vocês pedem esse documento só para ficar mais claro para o público. Para quê? Para ver se há materialidade, porque você fala que não pode julgar, quem faz isso são as autoridades. Porém, eu queria entender do ponto de vista mais prático, até para a gente falar para a linguagem do torcedor, chegando esse material, todo material que a gente já teve acesso por aqui, ele está circulando, o inquérito, né, o relatório de quase 800 páginas da Polícia Federal, ele tem provas que nos parecem robustas, tem troca de mensagem, tem o Bruno falando do jogo, o Bruno falando do cartão com o irmão falando que vai apostar. A partir disso, antes, já que não é tão célere, embora você fale que não é tão célere dentro do prazo de um dia, 2 semanas, antes de uma definição de Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Comum, a Justiça Desportiva ou a STJD, com esse material em mãos, ele pode pedir uma suspensão preventiva, antes do caso transitar julgado, ser concluído por essas autoridades. Ele pode entender que nesse material há algo que dê base para vocês, para a Justiça Desportiva, pedir essa suspensão preventiva. O que pode acontecer de concreto com o Bruno nesse momento? Pedrinho, você traz duas perguntas bastante importantes. E aí já peço desculpas por não conseguir traduzir aí pro popular, pro torcedor, mas vocês vão saber bem claro. Traduzir essa mensagem. Em relação ao rito de casos de manipulação, por que eu disse que são casos de difícil apuração e são dependentes dos instrumentos persecutórios? Porque quando a gente recebe um alerta de potencial caso de manipulação, esse alerta ele traz dados de agências e de entidades que fazem análise de mercado. Então eles não consideram o evento desportivo, o fato desportivo, uma análise do fato de campo, né? Então esse alerta chega e aí o rito que é dado no STJD adotado como protocolo para esses casos é o seguinte: chega o alerta é compartilhado com a Procuradoria do STJD, a Procuradoria-Geral do STJD. A Procuradoria faz uma análise desse alerta, do fato, né, da jogada, para ver se existe indícios, robustez de indício para abrir ou não, sugerir ou não a abertura de um inquérito. A depender do parecer da Procuradoria nesse sentido, instaura-se um inquérito e esse inquérito conclui no prazo regimental, no prazo legal, se os fatos apurados vão para denúncia ou vão para arquivamento, tá? Então, é por isso que eu disse que só 36 casos foram, só 36 condenações dos centenas de alertas que
ocorreram nos últimos 4 anos no âmbito do STJD, porque muitas vezes o alerta não é acompanhado de um trabalho seja da polícia, do Ministério Público, ou seja, das autoridades públicas, e aí não consegue revelar a materialidade do tipo desportivo, do fato. Então, assim, em sendo considerado pela Procuradoria que os fatos são relevantes para justificar a apresentação da denúncia, e aí a Procuradoria apresenta a denúncia e isso é levado para distribuição de julgamento da comissão e depois, eventualmente, em sede de recurso do Pleno. Mas da parte dos provimentos, das decisões do STJD, todas elas se dão por impulso, por provocação. Elas não são automáticas. O presidente ou qualquer auditor não toma decisões por si só. Assim como funciona paralelamente na justiça comum, a justiça desportiva atua por provocação. Seja provocação da Procuradoria, seja provocação dos agentes, dos atores, dos jurisdicionados do futebol. No caso, também em tese da discussão de provimento preventivo, cautelar, e aí fazendo aqui um recorte muito bem definido de que não está se fazendo uma análise do caso que você levantou, mas assim, da natureza de provimento cautelar, o que se dá? É uma natureza de decisão que ela busca afastar uma situação atual, um risco de recorrência e uma situação de natureza acautelatória, uma natureza, por isso é chamado de preventiva, né? Em casos de manipulação, eu não me recordo dessa natureza de provimento, mas posso, por exemplo, rememorar aqui casos de provimento no sentido de violência dentro dos estádios, ou um caso pontual de racismo, e aí 2 dias depois tem uma denúncia, a pessoa ainda está envolvida dentro da situação, existe um calor em relação à situação. Nos casos de manipulação, geralmente não existe essa natureza de provimento, porque entre ter alerta, entre qualificar o alerta, existe um lapso temporal muito grande que esvazia, não revela a necessidade de adotar de forma cautelar uma medida. Presidente, desculpa te interromper só porque você fala de lapso temporal. Dada a materialidade do relatório da Polícia Federal, isso é algo que foi concluído ontem, é datado de ontem, isso pode ser levado em conta, não é mais algo de um alerta lá de trás, é uma situação que essas provas, essas trocas de mensagens, essas situações que a polícia revela, elas são divulgadas ontem, elas são concluídas ontem, então vocês devem ter em breve isso. Esse lapso temporal ele é considerado, há um fato novo que poderia levar a esse tipo, falando assim de forma mais direta, a uma medida de agora, a uma suspensão preventiva, ou também o lapso temporal não levaria a isso, só para entender? Não, a atualidade do lapso temporal é entre o fato e o provimento. O fato porque o provimento cautelatório é uma prevenção em relação à alta expectativa de recorrência do fato. Então, quando você fala de fatos que estão numa distância, muitas vezes até de anos, e é importante, dentro do contexto de manipulação, entender que o acompanhamento de alertas anteriores, ele é feito pelas agências em relação aos atores. Então, assim, se o atleta A ou B, ou o dirigente A ou B, ou o técnico A ou B, em algum momento esteve em uma situação de alerta, haverá um monitoramento assíduo em relação a esse atleta. E as agências e as entidades apuram isso. Então, eventualmente, se chega um relatório para o STJD com a evidência de que recorrentemente o jurisdicionado, né, atleta, dirigente,
corpo técnico, seja o que for, está envolvido em situações potencialmente de manipulação, aí sim ressalta essa necessidade, essa urgência, essa situação de provimento acautelatório. Mas, de fato, as medidas preventivas, elas não são instrumentos, assim, idôneos para o clamor, apenas para o clamor, mas muito estritamente para o andamento e, eventualmente, o prejuízo da competição, dos jogos, enfim. É por isso que vemos aí vários casos ao redor do mundo que já por algum tempo se desenvolvem com os atletas em atividade, né? Muito bem, presidente. Bom trabalho agora nessa apuração. O Pedro falou muito bem, a gente vai ficar aguardando e acompanhando os próximos fatos. Bom trabalho e obrigado por nos atender, presidente. Não, obrigado, estou à disposição. Renovo as desculpas em relação à incapacidade de traduzir aí a linguagem do torcedor. E ficamos à disposição para esclarecimentos aí que contribuam com o entendimento, com a pacificação do tema.